Pessoal, meu nome é Almeida, sou cirurgião plástico, faço atendimentos na cidade de Bacabal e São Luís, no Maranhão, atendimentos em cirurgias. Então, gente, vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre as principais dúvidas que chegam aqui no meu consultório sobre a cirurgia de lifting facial, que é uma cirurgia que eu amo fazer e entrega um rejuvenescimento natural e duradouro. Primeira coisa, antes de a gente começar as perguntas, vocês têm que entender que a cirurgia mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Não é aquela cirurgia da década de 80 e da década de 90 que todo mundo tinha medo de ficar com grandes cicatrizes. Hoje, as cicatrizes estão melhores, estão mais delicadas, estão mais bem posicionadas e, além disso, entregamos um resultado muito melhor, com uma efetividade muito maior do que comparado nos outros anos, tá bom? Então, a cirurgia de lifting é uma cirurgia que se modernizou muito e os resultados são incríveis. O que eu posso falar para você é que não existe nenhum tratamento mais eficaz no rejuvenescimento facial do que o lifting facial. Os outros tratamentos que existem, não cirúrgicos, são bons, mas nenhum se compara à cirurgia. Então, se você tem indicação cirúrgica, a melhor coisa para você é realizar assim o procedimento, o que vai te trazer mais benefício na questão de duração, na questão de naturalidade e também no rejuvenescimento. Falado isso, vamos agora para as perguntas que os pacientes me mandaram. Então, a primeira pergunta é qual a idade ideal, que é uma dúvida frequente para os pacientes, né? Que idade realizar o lifting facial? Se fosse para escolher de 45 a 55 anos, é uma idade muito boa porque o edema, o inchaço nesse período é bem menor. Acima disso dá para fazer, lógico que dá para fazer com 60, 65 anos, 70, enfim. Se você tiver com a saúde em dia, tiver tudo ok, doutor, tenho pressão alta e tenho diabetes, mas está controlado? Pode operar. Tem algum outro problema, alguma outra doença? Está controlada? Pode sim realizar o procedimento. A gente tem algumas variações de acordo com cada caso, mas de uma maneira geral, você pode sim realizar o procedimento. Então não existe nem idade mínima, nem idade máxima. Tudo vai depender do seu caso. Mas um tempo aí ideal, dos 45 a 55 anos, 60 anos de idade é uma ótima época para fazer a cirurgia. Outra dúvida que chega aqui no consultório é quanto tempo, em média, dura o procedimento cirúrgico, a lifting facial. Vai depender do que vai ser abordado, mas se realizar a região dos olhos, o terço médio da face, que é a região da bochecha, a região do pescoço, um tempo médio em torno de 4 horas, numa média. Alguns cirurgiões fazem um tempo menor, outros um tempo maior. Depende muito da técnica que é realizada. Tem técnicas que conseguem fazer de forma mais rápida, tem técnicas que demoram um pouquinho mais. Então depende da técnica, mas uma média em torno de 4 horas de procedimento. E o tipo de anestesia pode ser local com sedação ou anestesia geral. Também depende do seu caso. Outra dúvida é como é o processo de recuperação da cirurgia, né? Como é que o paciente vai se recuperar. Então acabou a cirurgia, por vezes o paciente pode ir para casa no mesmo dia. Mas se ele dormir no hospital, no dia seguinte vai a equipe de fisioterapia para fazer a primeira drenagem, que é necessário sim fazer a drenagem. O paciente vai trocar o curativo e vai utilizar uma faixa cervical. Essa faixa cervical vai ficar utilizando em torno de 15 a 21 dias direto para auxiliar no edema e no inchaço. Existe um dreno, que esse dreno ele pode ser retirado em torno de 3 dias de pós-operatório, eu particularmente faço assim, e também existe uma técnica chamada rede hemostática, que eu uso em algumas áreas, que também eu retiro essa rede, que é os pontinhos do lado de fora da pele, eu retiro também essa rede em torno de 3 dias de pós-operatório. Então, quanto tempo você deve reservar para se recuperar bem? Em torno até o 7º dia está bem inchadinho o rosto ainda, então esse período é bom você se afastar de toda e qualquer atividade. Até ali o 15º dia, depois do 15º dia, você já pode sim retornar para o trabalho com segurança, evitando sim exposição solar para não comprometer a sua cicatriz nem atrapalhar o seu resultado. Vai continuar tendo cuidado com a cicatriz? Sim, tem sim algumas pomadas que a gente prescreve depois do 15º dia para deixar essa cicatriz bem fininha. Então, para a cirurgia você reserve ali em torno de 12 a 15 dias para poder retornar às atividades de maneira gradativa. Vamos lá agora para a próxima pergunta. O resultado da cirurgia de rejuvenescimento facial são permanentes? Bom, gente, não são permanentes, mas são muito duradouros, entendeu? Então, assim, a gente entrega um rejuvenescimento que os pacientes relatam que é em torno de 15 anos de rejuvenescimento. Isso de uma forma bem natural. Então, você rejuvenesce, melhora a questão da sua pele
e melhora também a parte de autoestima e tudo mais. Depois da cirurgia, você vai continuar envelhecendo, e aí vai depender dos cuidados que você vai ter no pós-operatório. É interessante que depois da cirurgia você volte no dermatologista para ele continuar cuidando da sua pele e fazendo os estímulos de colágeno que são necessários para o procedimento. Então opera, faz o lifting facial, faz o estímulo de colágeno depois, continua com o estímulo de colágeno, que a cirurgia tende a durar bons anos. Beleza, galera? Essas são algumas dúvidas dos pacientes sobre o lifting facial, a cirurgia do rejuvenescimento facial. Então, se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui, manda uma mensagem nas minhas outras redes sociais. Vai ser um prazer te conhecer, seja aqui nas redes sociais ou então no consultório. Beleza? Até o próximo vídeo.